Boa noite a todos, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, deixar um abraço para você e sua família. Nós vamos dar início à palavra de Deus que Ele tem transmitido aos nossos corações. Nesses momentos de crise, de pandemia, temos podido participar dos cultos, mesmo que à distância, na fraternidade, mais próximos da presença de Deus e no amor que temos uns pelos outros. Hoje teremos a presença do nosso irmão, o seminarista César, que tem participado conosco, e ele vai trazer a palavra de Deus neste momento. Eu queria orar com ele e dar a palavra e a oportunidade para que ele continue este trabalho. Quero lembrá-lo, antes mesmo de passar a palavra, que você possa nos acompanhar, nos seguir nos nossos canais de divulgação da palavra. Então você pode entrar no canal do YouTube e participar conosco, e também no Facebook, na página do Facebook, e assim nos ajudar na divulgação da palavra. O endereço dos dois, Igreja Presbiteriana de Utinga. Você identifica com o símbolo da IPB e participa conosco. Então, que Deus nos abençoe neste momento, Deus abençoe o nosso irmão na palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e eu tenho certeza, Pai, tem algo especial para os nossos corações nesta noite. Fala conosco, usa o teu servo, abençoa os seus lábios, sua vida e família, e que este momento seja especial para nós e para todos aqueles que têm acompanhado e ouvido a palavra do Senhor. Toca no coração de todos nós, precisamos e queremos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, mesmo neste momento de pandemia, temos o privilégio, com a graça de Deus, de ouvirmos a palavra de Deus em nossos lares. Vamos ler esta noite, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Um sermão de Jesus bem famoso. Essa passagem está no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse Sermão do Monte é um sermão bem conhecido, dentre os 4 grandes sermões de Jesus, esse é o mais conhecido. Muitas pessoas, mesmo não servindo a Deus, já ouviram falar frases desse sermão como amai os vossos inimigos e outra. Mas vamos entender um pouco o que é essa felicidade que vem através do choro. O mundo faz de tudo para a gente não chorar. Bilhões são gastos em filmes, programas, shows, livros e revistas com uma única finalidade: fazer as pessoas rirem e ajudá-las a esquecerem suas misérias, problemas e pecados. Vivemos num mundo de prazer, onde o princípio que prevalece para uma vida feliz é o quê? Ter cada vez mais. Contudo, não é assim que este versículo Jesus mostra, porque ele diz: bem-aventurados que choram. Enquanto para muitos o choro é um sinal de fraqueza, debilidade e derrota, Jesus mais uma vez surpreende os seus contemporâneos, como também nos surpreende quando ele diz: bem-aventurados os que choram. A falta de choro muitas vezes reflete o quê? Altivez, autossuficiência, indiferença, dureza e frieza do coração. Já o choro faz parte de um coração sensível, interessado e comprometido com Deus e com a sua palavra. Irmãos, esta bem-aventurança contém, como John Stott diz, o maior paradoxo do cristianismo, porque Jesus diz, é como parafraseando falássemos, felizes os infelizes. Por quê? Porque para o mundo a pessoa que chora não é uma pessoa feliz, mas infeliz. Mas que tipo de choro se refere a esta bem-aventurança? Será que todo choro é abençoado com santo consolo? O que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurado os que choram? Antes de vermos o que significa este choro, primeiro quero lhes mostrar o que não significa este choro que Jesus falou, bem-aventurados que choram. Primeiro, esse choro não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. A palavra usada por Jesus para chorar significa lamentar, prantear pelo morto. É o mesmo choro que José
teve quando soube da morte, que Jacó teve quando soube da morte do seu filho José. É o mesmo choro que o apóstolo Pedro teve quando negou Jesus. Entristecer-se com profunda tristeza. É esse choro que Jesus diz, e não meramente um choro carnal. Também esse choro não significa o medo das consequências do pecado. Caim aborreceu mais o pecado, o castigo de Deus sobre ele do que seu próprio pecado. É como um ladrão quando ele é pego em flagrante. Ele chora, mas por medo das consequências que ele vai passar porque foi pego. Mas ele não chora pelo arrependimento. Ele não chora, ele não aflige seu coração arrependido. Bem assim são alguns. Eles choram como uma criança quando os pais pegam que está fazendo alguma coisa. Ela chora com medo da disciplina, com medo da surra. Muitos choram, mas esse choro é por medo das consequências do pecado. Também esse choro não é um choro teatral, não é um choro meramente externo. Jesus disse aos fariseus: mostre-se contristado, desfigura a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Muitas vezes, muitos choram, os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão emudecidos, mas os seus corações estão endurecidos. Então vamos ver o que significa esse choro que Jesus disse: bem-aventurado os que choram. Esse choro significa, irmãos, um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do seu pecado. Um arrependimento verdadeiro é espiritual, pois nos faz lamentar mais pelo pecado do que pelo sofrimento que vamos sofrer. Um pecador pode assim lamentar os juízos que acompanham seus pecados e não lamentar propriamente pelo seu pecado. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado. Ele mesmo disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim, a ofensa está sempre diante de mim. Pelo contrário, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. É um choro espiritual. Por isso que devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda, abominável diante de Deus. O pecado é contrário à vontade de Deus. Por isso que devemos chorar pelos nossos pecados. Também devemos chorar pelos nossos pecados, porque ele é um ato de ingratidão contra Deus. Irmãos, Deus enviou seu Filho para redimir-nos do pecado e seu Espírito para confortar-nos. Nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça e o Espírito Santo, e não deveríamos chorar. O pecado contra o amor de Deus é pior, disse um puritano, do que o pecado dos demônios, porque aos demônios não foi dado a condição, a graça de Deus, mas a nós sim foi dado a graça de Deus. E vamos pecar e não vamos chorar pelos nossos pecados? Pecamos contra aquele que morreu por nós, sofreu por nós, foi à cruz por nós, foi separado do Pai por nós, e não vamos lamentar e chorar pelos nossos pecados? Outra coisa, devemos chorar porque o pecado, ele nos priva da excelente comunhão com Deus. O próprio Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que devemos chorar, irmão, porque perder a comunhão com Deus o Pai é a pior coisa, é o pior, vou dizer assim, parafraseando, é o pior inferno que o cristão pode ter, é perder a comunhão com o Pai. Também, irmão, esse choro significa que deve ser um choro pelos nossos próprios pecados. Feliz é aquele que chora pelo seu pecado. O salmista disse: suporto tristeza por causa do meu pecado. Ambrósio de Milão disse, chamava a tristeza de amargura da alma. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a razão. David Bryan, um missionário, disse: em minhas devoções matinais, minha alma desfaz-se em lágrimas e choro amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza do meu coração. O choro pelo pecado, irmãos, deve ser um choro intenso. A palavra que Jesus usou é mais intensa para o sofrimento.
É a mesma palavra de dor do luto quando perdemos alguém que amamos. Quando perdemos alguém que amamos, choramos de uma forma bem profunda. E porque quando pecamos contra Deus, sua santidade, sua justiça, sua beleza, sua soberania sobre quem Ele é, porque não choramos pelo nosso pecado? Existem algumas coisas que faz um filho de Deus não chorar pelos seus pecados. Primeiro, é a dureza do coração, é um coração de pedra. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos os nossos corações. Veja o que o autor aos Hebreus disse lá em Hebreus. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E diz assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça os vossos corações. É hoje, irmãos, é hoje o dia que devemos nos arrepender, é hoje o dia que devemos chorar pelos nossos pecados. Segundo, tem pessoas que não choram pelos seus pecados porque alegram-se nele. Tem pessoas que sentem prazer no pecado. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal e de que se deleitam na injustiça. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esses são os piores do que os condenados que estão no inferno. Porque, irmãos, os que estão no inferno, eles não têm prazer pelos seus pecados, eles choram. E muitos não têm mais esse choro, não choram pelos seus pecados. Pelo contrário, tem pessoas, como eu disse, que têm prazer no pecado. Outra coisa, irmãos, esse choro deve ser um choro também pelo pecado do próximo, pelo pecado dos outros. Davi chorou pelo pecado daqueles que desobedeciam a Deus. Ele disse assim: torrentes de águas nasce dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias também chorou pela condição de Jerusalém. O próprio Jesus chorou pela condição de Israel. Paulo diz: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo chorava pelos seus irmãos, pelo povo de Israel. E porque também não podemos chorar por aqueles que estão vivendo uma vida afastada de Deus. Outra coisa, irmãos, quais os motivos que Jesus fala, bem-aventurados que choram? Quais os motivos para esse choro? Primeiro, o choro pelo pecado, irmãos, esse choro é uma evidência da graça de Deus trabalhando em nossas vidas. É um sinal do novo nascimento. Assim como uma criança, quando nasce, chora, assim também o Filho de Deus, aquela pessoa que foi regenerada, não é uma regra, irmão, mas muitas vezes ela chora pelos seus pecados. Um coração de pedra jamais vai se derramar em lágrimas pelos seus pecados. Se um coração de carne é sensível à voz de Deus, aqueles que nascem do Espírito, irmãos, têm um coração quebrantado, têm um coração sensível. E quando eles pecam contra Deus, eles sentem uma profunda tristeza, assim como Pedro sentiu. Outro motivo que nos leva e nos faz chorar é que o choro pelo pecado agora, irmãos, previne o choro no inferno depois. Sei que isso é duro. O inferno, como Jesus disse, é um lugar de choro e ranger de dentes. Agora Jesus diz: ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Agora as lágrimas, Jesus diz que são bem-aventuranças, são lágrimas de felicidade. Agora é o tempo de chorar pelo pecado, mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado, e aquele, infelizmente, que está no inferno, está chorando, é amaldiçoado. Jesus disse:
Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só existe um remédio para a doença, a cura mortal da alma, o verdadeiro arrependimento. Outro motivo que leva o cristão a chorar é porque o choro pelo pecado, irmãos, é temporal, é transitório, é finito. Depois do tempo do choro, haverá perpétuo consolo. No céu, o odre de Deus, contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, como diz em Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Quando o pecado cessar, irmãos, as lágrimas também cessarão. Como diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que algumas pessoas não choram mais? Muitos não choram mais pelos seus pecados porque ainda amam o pecado. O amor ao pecado faz saboroso e torna o coração do ser humano endurecido. Jerônimo disse que amar o pecado é pior do que praticar o pecado, porque tem pessoas que praticam e não amam. O cristão genuíno, algumas vezes, ele pratica o pecado porque ele ainda habita num corpo pecaminoso. Contudo, ele não ama o pecado, mas amar o pecado é uma coisa terrível. Como você pode entristecer-se pelo pecado se você ainda ama? Tenha cuidado com a doçura do veneno do pecado. O amor pelo pecado mantém você longe da graça de Deus. O pecado é maligno. Como alguém já disse, a semente da morte e do inferno em todo pecado. O salário, diz a Bíblia, Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Amar o pecado é amar o inferno. Outros ainda não choram pelo pecado por causa da presunção da misericórdia de Deus. Alguns pensam que eles podem morrer em pecado, praticar o pecado e que no último dia, mesmo após a morte, Deus vai ter misericórdia deles e passar a mão por cima. Jamais Deus vai compactuar com pessoas que vivem de forma deliberada nos seus pecados. A Bíblia disse: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus se compadece daqueles que deixam seus pecados, mas não daqueles que vivem na prática dos seus pecados. Não há misericórdia de Deus sem abandono do pecado, e não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Outros ainda não abandonam o pecado por causa da procrastinação. Eles pensam, Jesus disse, aquele que crê no Filho não verá a vida, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você acha demais parar de pecar? Você acha demais que não deve viver, que você deve viver pecando e não parar de pecado? Você não sabe que é a bondade, como Paulo diz aos Romanos, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Não deixe para se arrepender depois. Por isso que diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Irmãos, mas Jesus, em toda a bem-aventurança, ele mostra uma recompensa. E qual a recompensa? Ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E qual a recompensa daqueles que choram? Primeiro, há um conforto aqui na terra para aqueles que choram pelos seus pecados. O vale de lágrimas conduz-nos ao paraíso da alegria. Jesus mesmo disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. O conforto que Deus dá é um fundamento profundo no coração daqueles que choram pelos seus pecados. Ele é um conforto, irmãos, puro, doce, santo, abundante e glorioso. Pedro fala da alegria inefável e cheia de glória para aqueles que se arrependem dos seus pecados. O conforto que Jesus promete é um conforto poderoso. Esse conforto floresce até no meio da aflição.
O Filho de Deus que chora pelos seus pecados, mesmo em meio à aflição, ele tem o conforto de Deus em sua vida. E outra coisa mais, irmãos, não só temos a recompensa aqui na terra, bem-aventurados que choram porque serão consolados, mas também temos a recompensa no céu. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Haverá um dia em que os salvos estarão vivendo em um novo céu, em uma nova terra, onde não haverá mais nada disso, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor. Finalmente estaremos com o Senhor vivendo na plenitude da alegria. Enquanto ainda aqui na terra temos um pouco ainda praticamos alguns pecados, mas há uma recompensa no céu também, para aqueles que choram pelos seus pecados. Há uma recompensa aqui na terra e há uma recompensa futura no céu. Irmãos, diante de tudo que vimos até agora, o que esse choro significa, os motivos pelos quais choramos pelos nossos pecados, qual a recompensa daqueles que choram pelos nossos pecados, concluímos com o que Jesus disse: bem-aventurados que choram. Esta é uma afirmação paradoxal, principalmente aos olhos do mundo, que tem por felizes os que nunca precisam chorar. Mas o grande prêmio dos que choram, segundo Jesus, é que eles, e somente eles, esses sim, é que são felizes e serão consolados. Convém que meditemos, irmãos, sobre o quanto temos importado com a santidade de Deus e com a justiça de Deus, e o quanto temos chorado pelos nossos pecados. Concluímos com algumas também perguntas. Não temos que passar pelo vale de lágrimas para podermos chegar ao paraíso. Irmãos, muitas vezes as aflições é uma maneira de Deus nos levar a chorarmos pelos nossos pecados. É importante que pensemos sobre como reagimos ao nosso próprio pecado. Temos lamentado pelos nossos pecados? As lágrimas do arrependimento têm rolado em nossas faces? O pecado tem nos causado tristeza e dor? Temos repulsa pelo pecado? E que tipo de consolação, de consolo recebemos? É a certeza do perdão dos pecados? Irmãos, concluo, espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque esses serão consolados. Vamos orar? Amado Deus e Pai, reconhecemos muitas vezes, ó Pai, que não temos lamentado, não temos pranteado. Temos chorado, ó Pai, muitas vezes pela nossa situação que estamos passando. Temos chorado muitas vezes pela perda de entes queridos, e isso é louvável, mas muitas vezes, ó Pai, não temos chorado pelos nossos pecados. Coloque em nossos corações, ó Pai, um desejo ardente de Te agradar, um desejo ardente, ó Pai, de vivermos uma vida santa. Coloque em nossos corações, ó Pai, uma repulsa pelo pecado, ó Deus, que venhamos odiar o pecado, ó Pai. Foi por causa dos nossos pecados, ó Pai, que o Teu Filho Jesus foi até aquela cruz, sofreu. Foi por causa dos nossos pecados, ó Deus, que Ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Ó Deus, ajuda-nos a termos um ódio pelo pecado. Enche nossos corações e os nossos olhos de lágrimas, ó Deus, quando pecarmos contra Ti. Como Davi disse, ó Deus, pecamos e pecamos contra Ti. O nosso pecado sempre, ó Deus, está diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida santa. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecarmos contra Ti, ó Deus. O Senhor é a coisa mais importante que temos nesta terra, em nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida que glorifique ao Teu santo nome. E que venhamos ter um coração cheio, ó Deus, de gratidão a Ti, cheios de louvor a Ti, e que venhamos, ó Deus, verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. Venhamos chorar assim como Pedro, ó Pai, quando negou o Teu Filho Jesus Cristo. Venhamos chorar amargamente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus, o Teu Filho, temos o perdão dos nossos pecados.
E a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, tu mesmo, ó Deus, é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que essa palavra venha penetrar em nossos corações e que venhamos fazer como Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém. Pois me dá força.